Vamos lá. Relaxe e fale que já está aí na folhinha, de cabeça fria, sem muita dor de cabeça, certo? Olá, sou Rafael Nascimento do blog Arquiteto Versátil e neste vídeo eu vou falar sobre tipos de portas e suas principais características que você tem que levar em consideração quando você estiver projetando. Claro que essas informações que eu vou tratar neste vídeo também servem para aqueles que estão construindo ou vão construir e de alguma forma está pretendendo ir à loja escolher uma determinada porta. Então esse vídeo também poderá te ajudar. Então assista o vídeo completamente e saiba todos os detalhes sobre os tipos de portas que existem e que você pode utilizar em seu projeto. Vamos lá? Basicamente nós temos 4 tipos de porta. A porta comum, que é a porta de dobradiça. Temos também a porta pivotante, a porta de correr e a porta sanfonada. Dentre esses 4 tipos que foi tratado, existem diversas variações, mas você terá que levar em consideração alguns detalhes que vou falar a partir de agora. Mas antes, preciso de falar que, dentre os 4 tipos, podemos classificá-los em 2 tipos. O tipo de porta resistente e o tipo de porta frágil. Com relação aos tipos de porta resistente, nós temos a porta comum, que é a porta de dobradiça, e temos a porta pivotante. Já as portas frágeis, nós temos a porta de correr e a porta sanfonada. Quando me refiro à porta mais resistente e menos resistente, estou me referindo também à possibilidade de utilização de cada porta. Por exemplo, as portas mais resistentes você pode utilizar em áreas externas, como porta de entrada, porta de cozinha, vamos dizer assim, porta de algum lugar especial que tem que guardar algo muito específico e você quer que tenha maior segurança e assim por diante. Já as portas mais frágeis, elas têm que ser portas internas, como portas de quarto, banheiro, entre outros, que não requer tanta segurança. Os tipos de portas que eu tratei anteriormente também pode ser classificada com relação ao espaço ocupado por ela. Por exemplo, podemos classificar em 2 tipos: as portas que ocupam muito espaço e as portas que ocupam pouco espaço. As portas que ocupam muito espaço seria a porta comum ou de dobradiça e a porta pivotante. Já as portas que ocupam pouco espaço seria a porta sanfonada e a porta de correr. Então, como eu falei anteriormente, cada tipo de porta possui diversas variações. Por exemplo, com relação à porta comum, existe a porta com uma folha e 2 folhas. Já com relação à porta de correr, ela não existe de uma única folha. Ela já começa a partir de 2 folhas. Então ela tem de 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas e assim por diante. Além disso, a porta de correr, ela também tem a opção de você escolher ela correr somente para um lado do vão da porta ou ter a possibilidade de correr para os 2 lados ou, no caso, ter parte das portas correndo para um lado e parte das portas correndo para o outro. Então vamos dizer que você tem uma porta de correr com 4 folhas. Então 2 podem correr para um lado e 2 podem correr para o outro. Como também você pode ter uma porta de correr com 4 folhas e ter a possibilidade das 4 folhas correr tudo para um lado ou tudo para o outro, ou só para um lado, certo? E assim por diante. Com relação à porta pivotante, ela normalmente é só de uma única folha. Só que tem um porém. Normalmente o pivô está localizado próximo à moldura da porta. Mas, se você colocar o pivô de forma central em relação à folha da porta, a porta pode se tornar giratória, gerando uma variação e um tipo diferente de porta. Por exemplo, porta de banco, é a porta giratória, e a porta pivotante também. Com relação à porta sanfonada, ela também surge a partir de 2 folhas. Ela não existe porta sanfonada com uma única folha. Além disso, ela pode ter a possibilidade de correr somente para um lado, como também correr para os 2 lados. Esse tipo de porta também é chamada de porta camarão, mas há uma pequena diferença.
As portas que eu tratei anteriormente, o puxador é no canto. Já a porta camarão, o puxador é no meio. Para que você possa entender melhor, eu preciso falar sobre os tipos de materiais normalmente utilizados nas portas. Por exemplo, quando você for comprar ou, por exemplo, determinar um tipo de porta para seu projeto, você tem que levar em consideração a resistência e a durabilidade de cada material. Então, eu vou falar agora alguns tipos de materiais e, de certa forma, eu vou especificando o porquê de cada material e quais são as suas possibilidades no projeto. Então, nós temos basicamente os seguintes materiais: madeira, que é o tipo de material que normalmente nós encontramos com mais facilidade, é o material mais comum. A porta de ferro, não é tão comum, mas também encontramos bastante. A porta de alumínio, essa realmente nós vemos bastante. Temos a porta de aço, essa não é muito comum, mas existe. Temos a porta de PVC, também é bastante vista. Temos também a porta de vidro e temos também, por fim, a porta mista. Por exemplo, como eu falei, a porta de madeira, ela por si só ela já mostra uma porta resistente, firme. No entanto, em alguns tipos de portas, esse tipo de material pode tornar a porta frágil. Por exemplo, as portas normalmente utilizadas para portas de quarto, não é necessariamente preciso que ela seja super resistente, ela é oca. Então, dependendo da força que você aplicar nela, ela pode vir a romper, fazer um buraco ou algo do tipo. Mas as portas de madeira do tipo pivotante, elas normalmente são portas super resistentes. Só que tem um porém. O que faz tornar, às vezes, uma porta frágil, suas conexões. Então, quando você for comprar uma porta, observe muito bem as conexões, como dobradiça, o pivô, entre outras conexões, que é muito importante em relação à porta. Por exemplo, essa fragilidade não ocorre com a porta de ferro, que normalmente ela é construída totalmente de ferro. Já com relação à porta de alumínio, ela é uma porta totalmente frágil, só que tem uma vantagem, ela é uma porta leve, diferente das demais que são portas pesadas. Mas, por ser leve e por ser alumínio, ela tem, por si só, ela é frágil. Então, esse tipo de porta normalmente é utilizada para área de serviço ou espaços que não requer tanta segurança. Por isso, não é recomendado utilizar portas de alumínio para a porta principal da casa. Temos também a porta de aço, como eu falei. A porta de aço, ela não é muito comum, mas dependendo do caso e da necessidade, você pode aplicar ou especificar em seu projeto portas de aço. Vai depender do uso e do cliente. Temos também a porta de PVC. No caso, as portas de PVC são utilizadas em quartos e banheiros, por exemplo, devido ao fato de ser um material muito barato e também por não ocupar muito espaço. No entanto, este material é frágil. Caso você decida utilizar esse tipo de material em seu projeto, eu recomendo que você explique para seu cliente ou especifique no projeto que esse tipo de material requer um maior cuidado em seu manuseio e também requer uma manutenção para que ele possa durar por mais tempo. Temos também a porta de vidro. Nesse caso, você tem que levar em consideração o tipo de vidro, se ele é resistente, seja pancada, risco ou qualquer outro tipo de material que venha a danificar o vidro e até machucar o usuário. Portanto, quando você for comprar uma porta de vidro, certifique que ela é resistente e que, se ela vier a quebrar, não venha a ferir os usuários da casa ou do ambiente que você irá desenvolver, certo? E, por fim, a porta mista. A porta mista, basicamente, utiliza diversos materiais. Por exemplo, uma porta de alumínio com vidro, ou melhor, pode ser uma porta de madeira com detalhes em ferro e vidro, e assim por diante.
Outro detalhe que você também tem que levar em consideração quando você for especificar ou escolher um determinado modelo de porta para seu projeto é com relação ao tipo de fechadura. Cada tipo de porta requer um tipo de fechadura. Por exemplo, a porta comum, que é a porta dobradiça, o tipo de fechadura é simples. Por exemplo, a porta vem e fecha. A fechadura vem e entra na fenda da porta. Quando precisa abrir, ela não consegue abrir. Já a porta de correr, se utilizar desse mesmo tipo de fechadura, você colocou ela lá, fechou, você vai abrir a porta, ela passa, porque não tem uma resistência. Então, a porta de correr, por exemplo, tem que ter uma fechadura que faça uma resistência, porque se a porta precisar correr, ela não vai conseguir abrir, certo? Então, cada tipo de porta requer um tipo de fechadura. Outro detalhe também que você tem que levar em consideração são os puxadores. Cada porta requer um tipo de puxador. Por exemplo, uma porta pivotante, você não vai colocar um puxador pequeno, tem que ser um puxador grande, robusto. Só que tem um porém. Você tem que levar em consideração não um puxador que seja esteticamente bonito para a porta, mas você tem que levar em consideração um puxador que seja prático e que permita facilitar sua vida futuramente. Por exemplo, você colocar um puxador que ele é redondo. Se você não tiver a mão para você conseguir pegar nele e girar, você não vai conseguir abrir a porta. Então é recomendado que você tenha um puxador que seja uma alavanca, que você, mesmo com o cotovelo, você consiga abrir, certo? Então, leve em consideração os pequenos detalhes para que você desenvolva um melhor projeto para seus clientes. Ou até para escolher o tipo de maçaneta ou o tipo de fechadura que melhor atenda às suas necessidades futuras. Não pense somente agora, pense no futuro. Outro detalhe que você também tem que levar em consideração é o tipo de cobertura que você utilizará sobre a porta. Por exemplo, a porta de madeira nós podemos utilizar tinta, verniz e também adesivação. Claro que alguns tipos de materiais não permitem pintar e nem invernizar, porque quando se trata de invernizar é especificamente para madeira. Então, quando você for escolher um determinado material para a sua porta, leve em consideração todas essas características que eu abordei ao longo deste vídeo. Caso tenha gostado, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Caso você tenha alguma sugestão ou dúvida relacionada ao tema tratado neste vídeo ou qualquer outro assunto relacionado à arquitetura que eu possa te ajudar, basta entrar em contato. Até a próxima!